Taxas do Tesouro e IPCA+, estão nas alturas, tem título prometendo IPCA mais 7,9% ao ano. E aqui a gente quer trazer uma opinião impopular sobre investir nesse ativo. Calma, tá? Assista o vídeo até o final. Julgue o livro pela capa, que tem muito conteúdo, até porque nos próximos minutos a gente vai te falar por que não investir no Tesouro IPCA mais 7,9%, em quais cenários isso aqui não faz sentido, para quem é esse título e também como escolher o melhor Tesouro IPCA+, para a carteira, o melhor ativo atrelado à inflação. Para isso eu convidei aqui o Kevin, planejador financeiro do Clube do Valor, líder de time, o cara que entende muito, para nos próximos minutos te explicar toda essa tese. Depois de chegar ao final, deixa teu comentário. Agora já deixa o dedo no like e bora lá pro vídeo. Vamos lá então. Primeira coisa que a gente precisa entender para ficar todo mundo na mesma página é o seguinte: como que funciona na prática o IPCA e por que essas taxas estão tão altas ultimamente. No último ano a gente viu títulos atrelados ao IPCA sair de 5% para mais de 7,4%, 7,5% ao ano. E recentemente até teve título passando dos 8%. E por que isso está acontecendo? Todo mundo já entendeu que esse título rende a inflação e mais uma taxa. Então a premissa dele é corrigir a inflação e ainda render um pouquinho acima. E existem 3 pontos que tu precisa entender antes de eu te contar o porquê que a gente aqui no Clube do Valor tem uma opinião impopular sobre IPCA mais 7,9. A primeira coisa, você tem que entender como que funciona o IPCA+. Enquanto o Tesouro Selic, por exemplo, funciona a partir da taxa Selic mais uma taxinha pequena, e o prefixado rende uma taxa pré-definida, então o investidor já sabe o que vai ter de rentabilidade a partir do momento da contratação do título, o IPCA é um título híbrido. Ele tem uma parte pós-fixada, só que ao invés de Selic, essa parte pós-fixada dele rende o IPCA, e ele tem uma parte pré-fixada, que é essa taxa acima do IPCA, que está demarcada lá no momento da compra. A segunda característica do Tesouro IPCA é que o prazo de investimento também costuma ser mais longo. Enquanto o mais longo do pré-fixado é 2035 hoje e 2031 para o Tesouro Selic, o IPCA+ tem prazos até 2050 sem juros semestrais e 2060 para a opção com juros semestrais. Então, se a gente junta esses dois fatores, que é a característica desse tipo de título híbrido e os prazos mais longos da classe de ativos, a gente vem para o terceiro ponto, que é, entre os 3 tipos de ativo do Tesouro Direto, esse é o que costuma performar melhor em momentos de crise. E tem 2 motivos para isso. O primeiro é que, frente aos outros títulos do Tesouro Direto, os que são atrelados à inflação costumam performar melhor em momentos de crise externa. Porque nesse contexto, num período médio de 7 anos, com a inflação na casa dos 6%, os títulos atrelados à inflação ficam no meio termo da rentabilidade entre os 2 outros. Não é o pior, mas também não é o melhor. Por outro lado, se a inflação estourasse nos próximos meses, o que a gente veria acontecer é o seguinte: num cenário em que a inflação alcance 8%, os títulos atrelados à inflação tendem a continuar performando bem, enquanto os outros 2 têm tendência a cair. Só que se esse indicador sobe ainda mais para 12% na inflação, por exemplo, como aconteceu já em 2022, o que acontece é o seguinte: todas as rentabilidades despencam, menos o título IPCA. E se a situação piorasse um pouquinho mais ainda e a inflação alcançasse os 15%, os outros títulos tenderiam a ficar negativados, enquanto o IPCA se mantém atrativo. E nessa mesma leva, o segundo motivo tem a ver com taxa de juros. Só que enquanto a inflação pode ter uma influência mais direta na rentabilidade desse título, justamente por um estar atrelado ao outro, tem um outro ponto importante que tem que ser considerado em momentos de desconfiança do mercado. E aí, ao invés de olhar para esse título de forma simplista e acreditar que as taxas estão mais altas porque a inflação cresceu e a Selic não para de subir, o que o investidor que tem ativos de renda fixa na carteira precisa entender é que a Selic importa menos do que a perspectiva de risco que o país tem. Ou seja, a expectativa de juros futuros é mais importante do que os juros atual. E é exatamente por isso que a gente tem visto taxas mais altas. E também é por isso que essa taxa pode cair, mesmo com a Selic aumentando. Olha esse gráfico aqui. Lá em maio de 2024, que foi quando as taxas da Selic começaram a despontar, a curva de juros estava apontando para cima. Ou seja, o mercado estava com as piores expectativas sobre os juros. E foi isso que fez as taxas subirem. Até porque o que estava acontecendo de fato com o mercado naquele momento era um corte de 0,25 na Selic. Entendido esses 3 pontos, aí você pode me dizer: pô, Kevin, mas o que tu trouxe até agora para mim são motivos para comprar o IPCA+. Se agora a gente está num momento turbulento da economia e o IPCA+ está pagando taxas altas perto do 7,9, então vou me atirar e sair correndo para comprar esse título. Que opinião impopular é essa que vocês têm, se tudo parece ir às mil maravilhas para renda fixa? Primeiro de tudo, você tem que ter calma, porque isso não significa que agora é a hora de se atirar no IPCA+. E a verdade é que existe uma forma certa de investir no Tesouro Direto. E se você
não está preparado, é melhor não investir. Além do mais, cada carteira de cada investidor é um caso à parte. Isso não tem nada a ver com renda fixa ou renda variável. Mesmo para quem só investe em renda fixa com estratégia certa, sabendo a hora de comprar ou de vender um ativo, dá para ganhar bastante dinheiro. Olha essa simulação de uma carteira 100% conservadora só em renda fixa. Nos últimos 20 anos, ela entregou praticamente o dobro do Ibovespa no mesmo período. Por outro lado, uma carteira mais arrojada, com um pouco mais de ativo de risco, com as estratégias certas, a rentabilidade também sobe consideravelmente. Inclusive, uma carteira arrojada como essa teve historicamente uma rentabilidade de 8% acima da inflação nos últimos 20 anos. Lembrando, logicamente, que a rentabilidade passada não é garantia de retorno futuro. E aonde que eu quero chegar com isso tudo? Não é só comprando IPCA+, que você vai sair tendo a certeza de altas rentabilidades. Você precisa de uma carteira que faça sentido com a tua realidade. Uma estratégia que te mostra qual ativo comprar, qual vender e quando fazer isso. E mais, quanto do teu dinheiro investir em cada ativo, inclusive IPCA+. Porque não é só colocar dinheiro lá e esperar o dinheiro se multiplicar só porque o país não vai bem de um lado. Até porque, para quem faz aportes regulares, para quem faz aportes constantes ali todo mês, não vai conseguir pegar com todos os investimentos que ele fizer ao longo da vida uma taxa alta como as que a gente tem no Tesouro IPCA agora. Então é importante você ter uma estratégia de investimentos que faça com que a tua carteira lá performe bem, independentemente do cenário. Então a rentabilidade média num Tesouro IPCA de uma pessoa que só aporta em Tesouro IPCA e compra um pouco todos os meses, obviamente ela não vai ficar em IPCA mais 8, porque ela vai pegar momentos onde ela vai comprar IPCA mais 8, mas ela também vai pegar momentos onde ela vai acabar comprando IPCA mais 3, IPCA mais 4, e a taxa média dela da carteira não vai ficar nem perto de IPCA mais 8, a não ser que ela pegue toda a carteira que ela tem agora e jogue toda a carteira no IPCA mais 8, travando essa carteira para daqui 20, 30 anos, para daí sim garantir que a carteira inteira vai ter IPCA mais 8 como rentabilidade. Caso ela faça aportes constantes ao longo do tempo, a rentabilidade não vai ser perto disso. Então, se você tem dúvida de como investir na renda fixa, especialmente nesse momento, quer saber quando comprar, quando vender, a gente está oferecendo algumas vagas gratuitas aqui no Clube do Valor. Essas vagas são para um diagnóstico de investimentos 360 graus gratuito, para que a gente olhe junto contigo numa reunião individual, aonde que tem espaço para você melhorar a tua carteira de investimentos. Como esse encontro é gratuito, você não tem absolutamente nada a perder se apontar a câmera do teu celular para o QR Code na tela ou clicar no primeiro link da descrição. No final da reunião, fazendo sentido, você pode se tornar cliente da nossa consultoria, onde nós investimos sem conflito de interesse, com uma taxa fixa e transparente. Mas se não, você vai sair de lá com um diagnóstico completo e gratuito. Mas bom, entendido todos esses pontos sobre o Tesouro IPCA, que ele é muito atrativo em momentos de crise e que com o pessimismo do mercado as pessoas tendem a ser mais otimistas com esse título justamente porque as taxas também ficam aumentando, a maioria dos investidores faz o quê? Começa a querer aportar forte nesse título. Eu imagino que tu que está assistindo esse vídeo também pensa ou já pensou assim: olha o quanto a renda fixa cresceu de 2018 até o segundo semestre de 2024, por exemplo. Tudo isso faz com que o Tesouro Direto atinja recorde atrás de recorde de investidores buscando esse tipo de investimento. E é exatamente aqui que entra uma opinião bastante impopular nossa. Se o dinheiro está indo mais forte para um lado, quer dizer que ele não está indo para outro. Ou melhor, o dinheiro está saindo de outros lugares. Essas notícias que tu está vendo aí na tua tela mostram que, de fato, o apetite a risco dos investidores tende a cair em momentos como esse. E esse ciclo segue se repetindo. Olha o que acontecia lá em 2022. Em um ano, a bolsa cresceu menos de 5%. O mesmo aconteceu com o IFIX, alta de 2% no ano. O problema é que essas duas rentabilidades ficaram abaixo da inflação. O que é bizarro, porque acontece justamente quando a gente está diante de uma bolsa muito barata. Esse gráfico mostra a relação de PL da bolsa brasileira e dá uma olhada no vale que aconteceu ali em 2022. E a mesma coisa aconteceu ali com os fundos imobiliários. E nessa mesma leva, 2022 foi um ano de dividend yield mais alto. Então, por que tudo isso? Tudo isso que eu te mostrei são ativos de risco que ficaram cada vez mais baratos. Ou seja, a força vendedora era maior que a compradora. Pessoas vendendo ativos por preços provavelmente inferiores ao que elas compraram antes, tudo por medo do futuro. E se você está duvidando do que eu estou te dizendo, olha só o que aconteceu com os resgates da Ambima. Esse é o retrato que mostra que as pessoas venderam na baixa. É uma geração de investidores transferindo as suas riquezas. Mas esse fenômeno não aconteceu só em 2022. Ele acontece sempre. E sabe quem é que perde mais dinheiro nessa história toda? O investidor médio que está na iminência de cair fora do mercado. A prova disso é justamente o comportamento da média, como eu vou te mostrar agora. A primeira coisa que eu vou te mostrar é o fluxo de investidores em fundo de ações. Aqui internamente a gente notou que isso acontecia. Quando a bolsa ia mal, os investidores tiravam muito dinheiro dela. Quando ela voltava a subir, o investidor demorava, mas depois
ele voltava a colocar dinheiro ali, comprando na alta depois de ter vendido na baixa e perdido parte do bom desempenho. E aqui no clube a gente decidiu fazer um outro estudo. A gente descobriu o que aconteceu com o fundo de investimento do Itaú, que é destinado para pessoas com um patrimônio geralmente maior do que 1 milhão. Dá uma olhadinha nesse gráfico. Nesse período marcado em laranja foi um bom período para esse fundo. As barras em cinza mostram a quantidade de dinheiro entrando no fundo. O pessoal se animou porque viu o fundo subir bastante e botou muito dinheiro ali. E olha o que acontece quando ele começa a cair ali em 2022. Tem uma retirada massiva de capital dos investidores. E isso se repete ao longo de toda a história desse fundo. Essa é a prova clara de que os investidores compram na alta para vender na baixa. E é justamente por isso que quando a gente analisa o histórico de rentabilidade desse fundo, a estratégia até que foi ok, performou 9,8% ao ano. Mas o investidor médio teve um retorno de menos de 1%, justamente por seguir a manada. E é aqui que fica clara a nossa opinião impopular. Espero que tu tenha entendido que não é hora de vender renda variável para comprar Tesouro IPCA+, só porque as taxas estão altas. Se você fizer isso, vai estar comprando e vendendo na hora errada com base em emoções, vieses e notícias. Ou seja, fazer isso é exatamente comprar na alta para vender na baixa. E isso faz muita gente perder dinheiro. Pode ser que até tu já tenha perdido dinheiro assim. Pô, Kevin, mas falar assim é fácil. Como que eu vou saber então qual que é a hora de comprar ou de vender um ativo? Falar é fácil, mas fazer não é um bicho de 7 cabeças. O que tu precisa fazer é definir claramente uma estratégia de alocação de ativos antes de qualquer mudança na economia. Antes de curva de juros, antes de aumento do IPCA, antes do aumento ou queda da inflação. Então o que tu precisa fazer é montar esse sistema de alocação e ele pode ser mais agressivo ou mais conservador, com ou sem renda fixa. Depois disso, periodicamente, o que você precisa fazer é rebalancear essa carteira. Quando um lado cai e o outro sobe, você vende o que sobe para comprar mais do que cai. E assim você nunca vende na baixa para comprar na alta. Você faz sempre o contrário, efetivamente. O que eu posso te dizer então é que esse não é o momento de comprar IPCA mais 7,9 ou nenhum outro, se esse título não cabe dentro da fatia destinada a ela. Por outro lado, dentro de uma estratégia bem estruturada, pode sim fazer sentido ter esse título, desde que na proporção certa para o teu perfil de investidor, sem achar que é ele que vai enriquecer tua carteira. Bom, me conta nos comentários como é que você aloca a tua renda fixa na carteira. Aporta conforme a oportunidade ou tem uma estratégia sistemática para isso? Mas para te ajudar de um jeito mais próximo a configurar a tua carteira ideal e otimizar a forma como tu investe hoje, as inscrições para o Diagnóstico de Investimentos 360 graus gratuito estão abertas e podem ser feitas no link aqui do lado. Mas se tu quer continuar aprendendo sobre investimentos comigo aqui no YouTube, eu tenho duas opções para você. O primeiro é um vídeo secreto que está privado e só tem acesso quem assistiu até aqui. Ele foi feito só para quem está realmente interessado em descobrir como investir bem, mas está cansado de assistir a dezenas de vídeos sobre investimentos e nunca sair do 0 a 0. Para acessar primeiro, é só clicar no link aqui da descrição. Ou se você quer seguir com os vídeos públicos de acesso amplo aqui do canal, clica aqui para assistir a um conteúdo complementar a esse. Grande abraço e até mais!